Colega senadora Lídice da Mata, uso o tempo destinado à liderança do PMDB para posicionar um entendimento a respeito da motivação do governo brasileiro, que anuncia a importação de 6 mil médicos cubanos para o Brasil. A importação de médicos, eu não poderia deixar, senhoras e senhores parlamentares, uma iniciativa desta natureza, com a condição que tenho, além de advogado médico, deixar de fazer considerações a respeito. A iniciativa tem merecido veementes protestos por parte dos conselhos, do Conselho Federal de Medicina, de sindicatos espalhados pelo Brasil inteiro, de associações, de colegas profissionais, de órgãos de classe, a partir do respeitável Conselho Federal de Medicina. Como médico e parlamentar, já houvera dito, tenho o dever de examinar e criticar a intenção do governo federal. E aqui faço questão de frisar: não estamos diante do extemporâneo exercício de xenofobia, prática que não faz parte da índole do povo brasileiro e foi condenada pelos salutares ares de globalização. Assim, quero asseverar que não podemos permitir o simplismo, o imediatismo e o flerte ideológico recorrente que possa orientar políticas públicas em um Brasil continental tão diversificado, tão diferente como o nosso. Convém recordar que dentro de alguns meses, em 5 de outubro próximo, 2013, vamos celebrar os 25 anos da promulgação da nossa Carta Magna, que o bravo Ulisses Guimarães chamou de Constituição Cidadã. Neste texto fundamental está plasmado o nosso renovado e incontornável compromisso com a liberdade e a democracia. Ademais, é preciso que se diga com todas as letras: o atendimento de saúde promovido por profissionais não qualificados é muito mais vezes danoso, senhor senador Eduardo Amorim, para o paciente do que a ausência de tratamento imediato. E falo para um profissional médico também. Este ponto, senhoras e senhores, que tomo como central deste pronunciamento. Sabemos, por intermédio de dados monitorados pelo próprio governo brasileiro, que os médicos formados em Cuba não alcançam excelência no correto e indispensável processo de revalidação dos graus universitários obtidos no exterior. E este é um quesito que não comporta transigência, notadamente em área tão delicada quanto a saúde pública dos brasileiros. Os números mais recentes são eloquentes, ao evidenciar que, retrospectivamente, apenas 9% dos médicos graduados em Cuba, apenas 9% dos médicos graduados em Cuba, inscritos, conseguiram aprovação no exame realizado pelo Brasil para revalidar os seus títulos. Dados do governo brasileiro. É um percentual, senhora presidente, muito menos do que medíocre. Na verdade, para lá de crítico. Sobretudo quando confrontado com a tão decantada, quase proverbial, competência dos serviços de saúde engenados pela Revolução Cubana. É evidente porque, mas sem esses profissionais qualificados, inexiste serviços minimamente satisfatórios. Enfim, vê-se desde logo que esses profissionais cubanos precisam melhormente de qualificação.
especialmente diante de desafios que a complexa medicina reclamada por quase 200 milhões de brasileiros impõe aos seus praticantes. Por outro lado, medidas desta natureza não bastasse o todo visível e eminente dano que podem gerar para a saúde coletiva, postergam a necessária valorização dos profissionais da saúde do país. Entendo que é uma visão equivocada, retratada pelos médicos como trabalhadores de alta e exorbitância remuneração, e vejo que esta é mais uma visão equivocada, quando na realidade a maioria vive na singela austeridade de mais uma categoria de assalariados. Maliciosamente, toma-se a parte como um todo. Com efeito, cumpre-me recordar que não é de hoje que faço a defesa da ampliação do espectro de abrangência do extraordinário programa Saúde da Família. Importante e meritória ação governamental. Faço e tenho a convicção de falar com o sentimento do dever cumprido. Na minha cidade, Campina Grande, recentemente governada pelo PMDB, o prefeito veneziano Vital do Rego, que chegou em 2005 com apenas 36 equipes do programa Saúde da Família, deixou a nossa cidade com mais de 90 equipes, porque ideologicamente, brava senadora Lídice da Mata, é um homem público comprometido com este programa. E o programa Saúde da Família, de forma meritória, está espalhado no país inteiro. E por isso, postulo igualmente a recontratação de médicos que possam possuir mais de um vínculo ou que estão aposentados. Faço um comentário rápido sobre uma situação que debato permanentemente com o Ministério da Saúde. Profissionais acima de 70 anos que biologicamente estão no alto exercício, no amplo exercício, no mais amplo e alto exercício das suas atividades laborais, estão hoje voltando para casa deprimidos, condenados ao ócio, porque não estão tendo a oportunidade de um outro vínculo para dedicar-se à atividade que aprendeu durante tantos e tantos anos. São professores, homens públicos da mais alta envergadura, que, na condição de médicos, podem prestar relevantes serviços na área do programa Saúde da Família. E a eles represento não apenas para o meu estado, que precisem muito desses projetos e desses programas, com a presença efetivamente do médico, mas necessitamos hoje destravar a burocracia que muitas vezes emperra a contratação destes profissionais que estão aposentados e que podem ter um vínculo. Seria a presença de um médico a mais, ao invés de importar profissionais, muitas vezes desqualificados, como estes que estamos a importar como uma medida emergencial, imediatista, desprogramada e, acima de tudo, feita ao sabor de uma conversa muito pouco produtiva ou superficial com as entidades envolvidas. São formas lícitas e eficazes, as quais falei agora há pouco, de sugerir que as gritantes carências das regiões brasileiras menos assistidas possam ter a presença de um profissional na área. Ontem falava a respeito com colegas médicos, entre eles a minha irmã médica, Raquel Gondim, e ela me dizia que os profissionais estão atordoados com essa iniciativa. Profissionais médicos da área que vão se sentir
extremamente questionados dentro das próprias academias, dentro das próprias universidades, se a qualificação profissional que os têm possam estar compartilhadas por profissionais que vêm de fora e sequer podem revalidar os seus diplomas. Lembro ainda que sou também autor da proposta de emenda constitucional que inclui a carreira de médico do Estado. Institui esta carreira de médico do Estado como mais uma ferramenta para resolver este gritante problema nacional. Trata-se da PEC 34 de 2011, hoje pronta para ingressar na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A proposição tem como fito de garantir a assistência médica nos locais mais remotos do país, mediante remuneração digna, condições adequadas de trabalho e segurança. Ao mesmo tempo, a implantação da carreira de médico de Estado será capaz de suprir parcialmente as evidentes lacunas no quesito da valorização profissional, no que concerne o reconhecimento social da atividade. Entendo, senhor presidente, que não há razões plausíveis, dado todo o exposto, para que o Brasil importe 6.000 médicos, majoritariamente inabilitados. Felizmente, ao contrário do senso de algumas nações latino-americanas, as decisões judiciais são observadas e cumpridas no Brasil. O jornal Correio Brasiliense, em sua edição desta segunda-feira, 13 de maio, data em que celebramos com tanto júbilo os 125 anos da abolição da escravatura, informa que recente decisão do Superior Tribunal de Justiça torna ainda mais rigorosos os critérios para revalidação de diplomas estrangeiros em nosso país. Uma decisão extremamente acertada do Superior Tribunal de Justiça. Em recente decisão unânime dos ministros da primeira sessão do STJ, foi conferido às instituições de ensino superior o direito de aplicar provas para avaliar os conhecimentos dos interessados. Isso precedendo a verificação da documentação e a concessão da autorização para médico formado no exterior exercer a profissão no Brasil. Fica, portanto, senhor presidente Paulo Paim, o registro público da minha irresignação com a anunciada intenção do governo, a fim de que não se avilte, sob hipótese nenhuma, uma profissão fundamental para o avanço na qualidade de vida de todos os brasileiros. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado a Vossa Excelência.